Vem aí, mudanças no regulamento da Calçada da Fama do Grêmio. Começando pelo começo, tá? O Grêmio tem um regulamento sobre a Calçada da Fama que foi redigido, se eu não me engano, em 2001 ou 99, até 1999. Daí eu acho que em 2001 foi aprovado ou teve alguma alteração, enfim. Acho que é oficialmente de 2001 o texto e tá até hoje vigente, né? Claro que o mundo mudou, né? Hoje, por exemplo, tem internet, de repente uma participação popular para definir nomes da Calçada da Fama já é uma realidade que se apresenta. Era até num contexto de estádio olímpico, né? Esse regulamento, talvez a arena possibilite outras questões, né? Outras possibilidades, enfim. Aí tem um mundo de opções que se abre. E muitos conselheiros eventualmente vinham reclamando de algum engessamento em algum trecho do regulamento ou alguma questão que não vinha sendo cumprida exatamente. Vou entrar até em uma coisinha ou outra aqui. E o que aconteceu? Na última reunião do Conselho do Grêmio, depois de alguns debates sobre isso, se falou na possibilidade de alterar, atualizar, talvez seja. É alterar também, mas é uma atualização do regulamento da Calçada da Fama do Grêmio. E como vai se dar isso, né? A gente recebeu e-mail, eu digo conselheiros, nós recebemos e-mail para enviar sugestões de mudanças e melhorias até o dia 15 de outubro, se eu não me engano. Daí, a partir disso, tem uma comissão especializada nisso que vai analisar, vai ver algumas ideias, aí tudo vai provavelmente voltar para o conselho, não sei se ainda esse ano, ou enfim, em breve aí vai voltar para o conselho vai aprovar essas mudanças, enfim, tem um caminhozinho ainda pela frente, não é 1, 2, 3 e já, mas a coisa está andando. E eu, né, vou pensar se eu tenho alguma sugestão, tô pensando até um pouco sobre isso e pretendo mandar esse e-mail se eu tiver em mãos algo consistente, algo interessante para contribuir, né? E aí me dei conta, cara, na verdade os conselheiros estão lá só representando, né, todos os 10 milhões de gremistas aí, mundo afora, mas na verdade, os conselheiros são gremistas, né? O conselho deliberativo pode cometer muitos erros, mas eu acho que geralmente vão ser erros administrativos, contratuais, assim, falharam num contrato, falharam numa decisão, não é administrativa a palavra, mas burocrática. Mas eu acho que no que diz respeito ao sentimento do torcedor, o conselho tende sem muito esforço, tende a sempre estar alinhado com o que o torcedor, com o que todos os outros 10 milhões de torcedores pensam, né? Porque são torcedores que estão lá, então é apenas um recorte desse gremismo aí espalhado pelo mundo inteiro. Então, acho que neste quesito não há uma diferenciação, né? Ok, o conselheiro tem obrigações, tem responsabilidades, tem que se debruçar em alguns temas, entender, coisa que às vezes o torcedor, de forma geral, não tem, né, essa responsabilidade. Mas eu acho que aquele sentimento, né, em relação a um ídolo, por exemplo, coisas mais ligadas à Calçada da Fama, portanto, eu acho que há um alinhamento mais natural. Nessa onda aí, eu resolvi perguntar para vocês, né, que assistem e acompanham o canal, né, que ideias vocês teriam de sugestões para alterar, para melhorar, para corrigir alguma questão aí sobre o regulamento da Calçada da Fama. Vou repetir isso no final, mas eu vou dizendo desde já, comentem, né, se tiverem alguma sugestão e também, tão importante quanto, curtam comentários que vocês concordem. Tipo, essa ideia que esse cara deu aqui eu acho boa. Porque também é uma forma de entender assim, né, a popularidade de algumas sugestões. Para ajudar a quem quiser colaborar aí, né, eu posso ser esse elo aí que vou mandar essas sugestões pro conselho ali. Eu trouxe aqui, eu imprimi o regulamento. Só que, cara, eu traduzi ele, antes de imprimir, eu traduzi ele para o português, porque ele está escrito em juridiquês, né? Que até é meio natural, né? Então eu dei uma resumida, uma enxugada no texto, para não ficar lendo um textão aqui.
E também simplifiquei aqui, tornei mais informal aqui para resumir o que importa aqui de cada trecho. E aí a gente entende se alguma mudança aí se faz necessária em um ou outro ponto. Vamos lá, para ir ao ponto aqui do regulamento. Quem pode, hoje como está, né, o texto de 2001, quem pode ser homenageado? Pessoas com consistência moral que prestaram serviços honrosos e ou exitosos ao Grêmio. Isso inclui jogadores, membros da comissão técnica e outros profissionais, além de amadores. O importante é que a pessoa tenha contribuído de forma significativa para o clube. Né? Esse é o primeiro ponto. Se alguém já... Cada ponto que eu falar, tu já pode pensar, acho que isso tinha que ser alterado, tinha que ser... Né? Todo ponto aqui pode ser passível de alteração. Além, é claro, de surgirem pontos novos que não se correlacionam com nenhum desses itens aqui. Mas seguindo... Capitães de times campeões em competições nacionais e internacionais importantes têm prioridade. Para eles, as regras podem ser mais flexíveis, bastando comprovar os títulos conquistados, né? Então é isso, por exemplo, o cara é um capitão do Grêmio, ganhou o Brasileirão, aí fica, mas será que ele é tão ídolo? Cara, não interessa, ele é o capitão, sabe? Até o Sandro Goiano, acho que foi homenageado nessa linha, né? Era Série B, mas era um título nacional, né? Então também aí, ó, alguém já pode dizer, tá, mas tinha que mudar, a Série B não conta. Tudo, de repente, é válido se analisar. Com que frequência acontecem as homenagens? Aqui já tem um ponto que eu acho que vai ser alterado, provavelmente, porque... Já explico por quê. Com que frequência acontecem as homenagens? A cada 2 anos em anos ímpares, ou seja, todo ano ímpar, né? 2025, depois vai ter em 27 e assim a gente vai. Preferencialmente na semana do aniversário do Grêmio em setembro. Aqui, cara, bom, eu até vou seguir no próximo item para falar desses dois juntos. Quantas pessoas são homenageadas por vez? No máximo 2 pessoas. No caso de jogadores ou membros da comissão técnica, eles precisam ter se aposentado da função pela qual estão sendo homenageados. Essa regra não se aplica aos capitães de times campeões, né? Aí já tem uma flexibilidade para os capitães de times campeões que mesmo continuando jogando, né, podem ser homenageados. Só um capitão pode ser homenageado por vez. Cara, por que eu peguei esses dois aqui? Porque esse primeiro item desse trecho fala de no máximo 2 pessoas. E lá em cima fala a cada 2 anos em anos ímpares. Essas questões, pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô entendendo, não estão sendo muito cumpridas. Tipo assim, porque talvez algumas pessoas considerem um engessamento desnecessário, né? E quase sempre rola acréscimos, né, de pessoas na Calçada da Fama fora desses anos ímpares e em maior número do que apenas esses 2. Aí sempre se tem uma condição excepcional que precisa ser aprovada, óbvio, precisa passar por um rito ali, por uma burocracia, mas é tão comum que é quase como se essas regras que não existissem. Né? Então eu acho que esse ponto vai ser flexibilizado, vai ser alterado muito provavelmente. Aqui é para dar um exemplo, tá? De uma coisa de uma necessidade de atualização que algumas pessoas, alguns conselheiros já manifestaram aí ter percebido. E aqui tem uma coisa interessante, né, que eu acabei de ler também. No caso de jogadores ou membros da comissão técnica, eles precisam ter se aposentado da função pela qual estão sendo homenageados, exceto, né, os capitães de times campeões. Aqui talvez seja uma segurança assim, né, que o regulamento tentou aplicar ao clube, assim, no sentido de tipo, o Paulo Nunes vai para a calçada da fama, mas ele ainda tá jogando, vai pro Palmeiras, daqui a pouco ele faz um gol no Grêmio que rebaixa o Grêmio e depois do gol ele sai dançando, tipo assim, pô, o cara ano passado foi botado na nossa calçada da fama, sabe? Agora tá lá o pé do cara que nos rebaixou e saiu dançando, sabe? Talvez seja um pouco por essa linha, que eu até concordo, eu acho, sabe? Que tem que ter algum resguardo em algum sentido. E esse papo veio muito à tona, e aí eu acho que já se abrem brechas para talvez atualizações também,
quando o Roger Machado foi pro Inter, né? Algumas pessoas falaram, tem que tirar da calçada da fama. E é interessante, né? Porque assim, ó, eles precisam ter se aposentado da função pela qual estão sendo homenageados para poder, né, constar ali. O Roger se aposentou da função pela qual ele foi homenageado, que era jogador, né? Mas ele fez uma coisa que muita gente reprovou já em outra função. Então é uma especificidade muito específica que o regulamento não prevê, né? Tipo, cara, o Roger tá em outra seara. Eu nem estou dizendo que eu acho que o Roger tem que sair da calçada da fama ou tem que ficar, não estou dando opinião nenhuma aqui. Eu sei que o tema é complexo, mas me chama a atenção que o regulamento em momento algum fala em retirada, em exclusão da calçada da fama. Beleza? Tá, o Roger não é o caso, né? Para alguns vai ser, para outros não vai ser. Agora, um cara na calçada da fama do Grêmio comete na sua vida privada um ato execrável, condenável, um crime bárbaro que choca o Brasil. Vamos supor. E aí, né? Tá, eu acho que se consegue de alguma forma tirar ele, se assim for o desejo da torcida, sabe? Mas hoje eu acho que não tem um mecanismo mais fluido, assim, mais fácil, mais intuitivo para esse processo acontecer. Eu acho que é precisar de uma energia, de um movimento mais, né? Não sei, talvez aqui também tenha uma brecha para se pensar nessa outra camada de segurança e de resguardo aí em relação ao clube. Como alguém é indicado? Aí aqui eu acho também que a gente entra num campo fértil para atualizações, dado o cenário hiperconectado, né, que o mundo vive hoje. Como alguém é indicado? Somente conselheiros, titulares ou suplentes podem indicar. As indicações precisam ter pelo menos 20 assinaturas e devem ser enviadas para a comissão especial do Conselho Deliberativo, né? Tem uma comissão especial que analisa esses casos. Claro que se tiver alguma abertura popular, assim, para o sócio, por exemplo, claro, também tem que ter um resguardo aqui, né? Vai abrir numa enquete no Twitter, né? Quando o Twitter voltar, aí pode Colorado votar, né? Pode ter zoeira. Claro que tem que ter um resguardo e talvez o sócio apto a votar nas eleições, né? Que eu acho que tem que ter não é mais de um ano, acho que é até mais tempo, mas tem que ter um período mínimo né, de permanência no quadro social ali de forma contínua e tal, tipo, algum gatilho assim, eu acho que dá para se pensar em abrir mais. É claro que no fim das contas vai passar pelo conselho uma aprovação mais formal, é algo até só mais pro forma, assim, sabe? Porque se tiver alguém aclamado pela torcida com 2 milhões de votos num portal, num aplicativo, é muito difícil o conselho barrar, né? Porque por que o conselho barraria, sabe? Só se tivesse talvez uma politicagem por trás, alguma coisa muito específica, mas eu acho que de alguma forma ainda passaria, né? Só que também se tiver um núcleo do conselho batendo de frente com a massa gremista, né, em sua grande maioria, depois que arque com as consequências desse ato, né? Então a democracia também é um pouco disso. Agora, hoje é uma coisa muito restrita ao Conselho Deliberativo do início ao fim. Claro, o Conselho Deliberativo são torcedores, não é um absurdo o que acontece hoje. Já tem uma representatividade interessante, já tem já configura um movimento de torcedores, né, de mais de 300 torcedores, uma amostragem ali que se faz, que tem a sua voz ali, né, seguida. Agora, pode ser que a gente consiga enxergar outras esferas, outros caminhos para que esses nomes, até de uma forma mais ágil, talvez, sejam indicados. Já li. E aqui o último item. E se surgir. Bom, esse aqui é só um. E se surgir alguma dúvida ou problema com o regulamento? O Conselho Deliberativo é responsável por analisar e resolver qualquer questão não prevista no regulamento. Então hoje eu acho que tudo que a gente pode pensar, e se o cara cometer um crime bárbaro, e se o cara for pro Inter e sair beijando o escudo do Inter e rebaixar o Grêmio, e se o cara... Tudo que é mais específico e mais aleatório e que, né, hoje é meio que isso, tá, meu, se acontecer alguma coisa que não tá escrito aqui, o Conselho Deliberativo define. Então tem essa possibilidade sempre de se resolver, né, no fim das contas, mas
talvez alguns itens um pouco menos aleatórios, um pouco mais prováveis, né, possam entrar de forma oficial no regulamento. Aí, não sei, botem as cucas aí para pensar e quem tiver sugestões sobre esses itens, eu vou ver se eu consigo de alguma forma pegar esse resumo que eu fiz e colocar num link aqui na descrição do vídeo do YouTube, tá? Se tu tá vendo esse vídeo pelo Facebook, vai lá pro YouTube, que talvez fique mais fácil de visualizar, né, os itens e ter ideias a partir disso, tá? Vou tentar fazer isso, mas comentem aí as sugestões e dúvidas até mesmo para a gente trocar essa bola aí até o dia 15 de outubro, que é o prazo para sugestões serem enviadas. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.